Em 12 de junho, Israel lançou a Operação Leão Ascendente no Irã. Em um dia, diversos funcionários iranianos de alto escalão foram assassinados e alguns dos principais locais nucleares do Irã foram destruídos. Isso foi uma vitória massiva para Israel e uma enorme derrota para o Irã. No entanto, muitos não consideram que Israel, além de ferir o Irã em 12 de junho, também impactou a Rússia. Isso porque a maioria dos sistemas de defesa aérea do Irã, que deveriam ter impedido a Operação Leão Ascendente, não cumpriram suas funções. A defesa aérea do Irã falhou, e agora a Rússia está preocupada que suas próprias defesas caiam ainda mais rápido. Antes de aprofundar sobre o medo da Rússia, é importante resumir a Operação Leão Ascendente. Para avaliar a enorme escala do dano que Israel conseguiu fazer de 12 de junho a 13 de junho. É certo que a linha ascendente devastou alguns locais militares iranianos-chave. A British Broadcasting Corporation relata que explosões começaram a abalar a capital iraniana de Teherã às 3h30 da manhã, no horário local, e mais explosões logo foram sentidas por todo o país. Poucas horas após os primeiros ataques, a instalação nuclear de Natanz, que fica a cerca de 140 milhas ao sul de Teherã, estava em chamas. Uma enorme explosão abalou a instalação, com as forças de defesa de Israel confirmando mais tarde o ataque e revelando que causou danos significativos à instalação. Embora não tenha sido relatado aumento nos níveis de radiação, sugerindo que Israel não atingiu as instalações mais críticas do local, isso foi uma clara indicação de quão eficaz foi o ataque de Israel. Natanz nunca deveria ter sido atingida, nem os locais nucleares de Isfahan e Fordow, que também surgiram como alvos para a linha ascendente. De acordo com a Cable News Network, o mesmo veículo informa que imagens de satélite mostram um impacto significativo em pelo menos um desses locais. E conversa com o diretor do Projeto Irã do Grupo Internacional de Crise, Ali Vaez. Toda a cadeia de fornecimento nuclear foi interrompida. Vaez conta à Cable News Network: a cadeia está quebrada, mas pode ser reconstituída em meses. Porque o Irã possui tanto o conhecimento quanto o material necessário para isso. Vaez também nota que somente ataques aéreos não resolverão a questão nuclear iraniana. Israel não se importará. Acertar esses 3 locais uma vez mostra que provavelmente pode acertá-los repetidamente. Afinal, esses são alguns dos locais mais importantes e bem protegidos no Irã. As defesas aéreas deles falharam. Esses locais estão agora bastante prejudicados. Além de atingir locais militares-chave, Israel também conseguiu eliminar alguns dos mais importantes oficiais militares e nucleares do Irã. Segundo a ABC da Austrália, ao menos 12 oficiais iranianos foram mortos na Operação Linha Ascendente, incluindo vários generais-chave que são conselheiros do líder supremo do Irã, Al-Khamenei. Isso é enorme para Israel. Ele lançou uma estratégia de decapitação projetada para eliminar as figuras-chave do regime iraniano. E, novamente, conseguiu tudo isso com ataques aéreos contra os quais o Irã supostamente deveria ser capaz de se defender. Além de tudo isso, o Irã afirma que pelo menos 78 pessoas foram mortas, incluindo civis e crianças, de acordo com a British Broadcasting Corporation. Entramos em muito mais detalhes sobre o Rising Lion e o que ele alcançou em nosso vídeo, que cobre o ataque inicial. Confira isso para mais detalhes. Isso leva a uma pergunta óbvia: o que tudo isso tem a ver com a Rússia? A resposta está nas defesas aéreas do Irã. Os oficiais russos agora encaram a realidade de que as defesas aéreas do Irã falharam de forma catastrófica durante a Operação Leão Ascendente. Isso é um problema. As defesas aéreas do Irã são compostas principalmente por sistemas russos ou suas cópias, como o S-300 e o S-400. Esses sistemas são considerados o ápice da defesa aérea russa. E o Kremlin acabou de ser forçado a assistir enquanto eles se provam ser absolutamente inúteis. Contra um ataque aéreo concertado e bem organizado realizado por hordas de caças israelenses. De acordo com o Defense Blog, há um crescente medo entre os comentaristas militares russos. De acordo com fóruns militares em língua russa e comentários não oficiais compartilhados em canais pró-Kremlin.
O Defense Blog diz que a operação israelense ampliou as dúvidas existentes sobre a capacidade da Rússia de resistir a um ataque coordenado de um adversário tecnologicamente avançado como a OTAN. Como um comentarista colocou, todos aqui entendem que isso é exatamente o que aconteceria com a Rússia se qualquer país da OTAN decidisse agir. Vale a pena retomar esse ponto da OTAN. Primeiro, é importante entender o quão profundamente as renomadas defesas aéreas do Irã estavam enraizadas na tecnologia russa. Como a Forbes relatou em agosto de 2024, o Irã constantemente recebia sistemas russos para reforçar suas defesas aéreas. Naquela época, era uma horda de radares russos e equipamentos de defesa aérea, apesar da Forbes não saber exatamente o que estava sendo enviado. Ele apontou que o Irã já operava o supostamente avançado sistema de defesa aérea S-300P-MU-2 da Rússia, juntamente com seus sistemas BUK e TOR de menor alcance. O S-400 russo também é um desejo antigo do Irã, o que torna sua aquisição possível. A entrega de agosto de 2024 incluiu esse sistema. Mesmo então, Paul Aiden, colaborador sênior da Forbes, disse que essa era uma jogada perigosa da Rússia. Qualquer entrega iminente ou em andamento de hardware militar avançado russo para o Irã poderia ser arriscada para Moscou, disse Aiden. O Irã jurou atacar Israel desde o assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã, em 31 de julho. Um ataque iraniano provavelmente provocará uma resposta israelense, possivelmente visando hardware militar avançado do Irã, incluindo sistemas russos. Aiden talvez não tenha percebido o quão proféticas suas palavras seriam. O Irã realmente tentou responder ao assassinato, mas essa resposta não provocou a Operação Linha Ascendente. Contudo, quando Israel finalmente atacou o Irã com força, os sistemas de defesa aérea russos foram testados e falharam miseravelmente. Como observa o Defense Blog, Israel lançar uma campanha aérea de alto ritmo contra essas defesas aéreas as expôs pelo que realmente são: armas adequadas para abater drones e alguns mísseis de longo alcance, mas inúteis em uma operação aérea complexa. E isso nos leva de volta ao problema da OTAN mencionado antes. As defesas aéreas da Rússia já tiveram dificuldades contra a abordagem da Ucrânia para eliminá-las. Mais detalhes sobre o quão mal elas se saíram mais tarde. Mas, como aponta o Defense Blog, a Ucrânia tem contado com uma combinação de drones modificados, lançadores High Mobility Artillery Rocket System, mísseis anti-radiação AGM-88 e tecnologias similares para destruir o que foi eliminado até agora. A abordagem é custo-efetiva e tende a mirar as defesas aéreas da Rússia em pequena escala. Um ataque aqui, um golpe ali. A Ucrânia tem desgastado as defesas aéreas russas em locais-chave, possibilitando ataques de drones e mísseis de longo alcance em outros lugares. E quando isso não funcionou, a Ucrânia sobrecarregou os sistemas da Rússia, enviando hordas de drones como iscas para permitir que suas munições de ataque atingissem seus alvos. A fraqueza da defesa aérea russa já foi exposta pela Ucrânia. Mas a Rússia não enfrentou nada comparável ao ataque de Israel contra o Irã, porque a Ucrânia não tem a capacidade aérea para fazer algo assim. De acordo com o Jewish News Syndicate, a Operação Rising Line viu Israel atacar cerca de 100 alvos usando 200 aeronaves que lançaram 330 munições. Aeronauticamente, a Ucrânia não se equipara a Israel. A maioria das aeronaves que Israel usou contra o Irã eram jatos de combate. Segundo o Global Firepower, que avalia anualmente 145 nações pela força militar, a Ucrânia possui apenas 70 caças, sendo somente 39 prontos para combate. Sua força aérea possui apenas 324 aeronaves, das quais 178 estão prontas para combate. O ponto é que a Ucrânia tem menos aeronaves prontas para combate do que Israel usava para atacar o Irã, sem mencionar os jatos necessários para um ataque desse tipo. Mas a OTAN agora, essa é uma história diferente. De acordo com a estatista, a partir de 2025, a OTAN tem impressionantes 22.377 aeronaves em seus 32 Estados-membros.
Vários desses estados, incluindo Turquia e França, têm mais de 1.000 aeronaves, com muitos outros ostentando várias centenas. Então temos os Estados Unidos. Ele tem 14.341 aviões, diz a estatista. Nem todas essas aeronaves são jatos de combate. No entanto, muitos são. E esses jatos estão entre os mais avançados do mundo. F-35s, Eurofighter Typhoons, Mirages franceses e outros jatos compõem este arsenal da OTAN. É isso que tem preocupado tanto a Rússia. O que acabou de ver no Irã é o fracasso categórico das defesas aéreas que forneceu ao Irã. Contra 200 caças israelenses, a OTAN, como coletivo, pode desencadear centenas, se não milhares a mais, dos mesmos tipos de jatos contra a Rússia. E se os sistemas de defesa aérea S-300, S-400 Buks e Tors do Irã não conseguiram impedir os ataques aéreos de Israel? Que esperança eles teriam contra uma força maior de jatos da OTAN atacando locais militares russos importantes? O Defense Blog expõe esse problema. O ataque de Israel envolveu o uso massivo de jatos de combate, mísseis de cruzeiro avançados e estratégia aérea multicamadas. São tudo coisas que a OTAN tem acesso. O texto afirma que as abordagens da Ucrânia e Israel expuseram falhas no sistema de defesa aérea russo. Apesar das diferenças em escala e sofisticação entre as duas abordagens, afirma o blog. Os resultados revelaram vulnerabilidades similares nas defesas aéreas da Rússia e do Irã. Muito disso está enraizado em princípios de design compartilhados e plataformas legadas. Em suma, as defesas aéreas iranianas foram ineficazes contra a Operação Rising Line. As defesas da Rússia, que incluem os mesmos tipos de equipamentos e um princípio de design semelhante, estão condenadas a experimentar o mesmo tipo de falha quando confrontadas com os avassaladores ativos aéreos da OTAN. O Defense Blog aponta para uma avaliação recorrente que resume bem a situação da Rússia. Defesa aérea absolutamente impotente, quando o que vemos na mira é tudo o que temos. Mas por que isso é um problema para a Rússia? Afinal, ela não está em guerra contra a OTAN. Embora a estratégia da Ucrânia tenha sido eficaz, não se compara a um devastador ataque aéreo que destrói dezenas de locais militares russos em poucos dias. Então, o ocorrido no Irã expôs os medos mais profundos da Rússia. Parte da razão se deve ao fato de que a Rússia, embora não esteja em guerra com a OTAN agora, planeja ir além da Ucrânia se conseguir alcançar uma vitória lá. Isso é de acordo com vários dentro da aliança, incluindo o chefe de defesa alemão Carsten Breuer. Em 1º de junho, a British Broadcasting Corporation informou que Breuer, durante a cúpula de defesa do diálogo Shangri-La, em Singapura, comentou sobre a situação atual na Rússia. Há uma intenção e há um acúmulo de estoques. Então ele soltou a bomba. E isso é o que os analistas estão avaliando em 2029. Então temos que estar prontos até 2029. Se me perguntar agora, isso garante que não será antes de 2029? Diria que não. Então, devemos estar prontos para lutar esta noite. O ponto aqui é que muitos na OTAN acreditam que um ataque russo a um estado membro da OTAN está meio a caminho. E em breve. Menos de 4 anos é a avaliação de Breuer. Aí reside o problema para Putin. Ele pode presumir que pode lançar contra uma nação menor da OTAN, como um dos estados bálticos, o mesmo tipo de campanha que está usando na Ucrânia. Ele provavelmente escreveria onde, não por um motivo, artigo 5 da Carta da OTAN. Segundo o artigo, todos os países da OTAN têm o dever de auxiliar qualquer membro atacado em seu território. Se Putin atacar um membro da OTAN, ele enfrentará a ira total das forças aéreas combinadas da aliança. Muitos na OTAN estão preocupados que o coletivo, especialmente os membros europeus, não estejam preparados para uma guerra contra a Rússia. O que aconteceu no Irã também provou que as defesas aéreas da Rússia não estão prontas para a OTAN. Isso ocorreria se as defesas estivessem operando em plena capacidade, como no Irã. Mas eles não estão, o que leva ao segundo motivo pelo qual o ocorrido no Irã é um grande problema para a Rússia. As forças de Putin já estão muito enfraquecidas. Discutiu-se anteriormente como a abordagem da Ucrânia para eliminar as defesas aéreas russas difere muito do que Israel fez no Irã e do que a OTAN poderia fazer à Rússia.
mas diferente não significa ineficaz. A Ucrânia destruiu muitas das defesas aéreas da Rússia, de acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia. 1.187 das defesas antiaéreas da Rússia agora estão em ruínas, tanto na Rússia quanto no campo de batalha ucraniano. E há vários exemplos do sucesso ucraniano. Basta tomar o ocorrido em 15 de junho, como exemplo. Apenas 3 dias após Israel lançar a Operação Leão Ascendente, a Ucrânia usou drones de inteligência para eliminar cerca de 70 milhões de dólares das defesas aéreas russas na região de Zaporizhzhia, sudeste ucraniano. Para realizar esse ataque, a United 24 Media diz que a Ucrânia teve que atingir um sistema de defesa aérea em território ucraniano que a Rússia ocupa. Desta vez, derrubou um sistema de defesa aérea, Pantsir S-1, com um par de drones kamikaze. Imagens de um drone ucraniano mostraram o Pantsir errando o alvo com um míssil, antes de usar seu canhão de 30 mm para tentar derrubá-lo. Ambas as tentativas falharam. O primeiro drone acertou o alvo. Apesar de um drone não ter desabilitado o Pantsir, um segundo conseguiu ao atingir seu módulo de combate. Há vários exemplos da Ucrânia realizando feitos como este contra as defesas aéreas russas, e este incidente mostra que um Panzer pode errar um drone com um míssil. Se esse for o caso, então que esperança esse tipo de sistema de defesa aérea teria contra jatos de combate e mísseis de cruzeiro que podem quebrar a barreira do som? Mesmo que acertem, a Rússia perde mais sistemas de defesa aérea diariamente. A realidade que Putin está enfrentando agora é que sua estratégia antiaérea, já enfraquecida, está já fingindo contra a Ucrânia. E seria inútil contra um bombardeio aéreo da OTAN. Fica pior para a Rússia. Aprofundando-se na Operação Rising Line, chegamos à revelação de que Israel conseguiu realizar esse ataque. Em parte porque agentes do Mossad infiltraram-se no Irã para desativar muitas de suas defesas aéreas. Segundo a Cable News Network, o Mossad infiltrou armas no Irã antes dos ataques de Israel, que os operativos usaram para atingir as defesas iranianas dentro de seu próprio território. Holly Dagress, pesquisadora sênior do Instituto de Washington, afirma que isso demonstra a fragilidade das defesas do Irã contra a subversão. O Mossad tem tratado o Irã como seu playground por anos agora, diz Dagress. Desde assassinatos de cientistas nucleares até sabotagem de instalações nucleares iranianas. Israel provou repetidamente que sempre tem a vantagem nessa guerra nas sombras. Isso vem ocorrendo abertamente desde os primeiros ataques de troca em abril de 2024. Há uma boa razão para a Rússia estar tão preocupada com o que o Mossad está fazendo no Irã. Tudo isso reflete ações da Ucrânia na Rússia desde a invasão de Putin. Assassinatos estão se tornando frequentes na Rússia, ainda que a Ucrânia não reivindique autoria. Há muitos exemplos, como a morte em um atentado a carro do general do exército russo Yaroslav Moskalik em abril. E o assassinato, desta vez com uma bomba escondida dentro de uma scooter do tenente-general Igor Kirillov em dezembro. Essas são operações ao estilo Mossad, e vai mais fundo. Israel realizou a Operação Linha Ascendente ao contrabandear armas para o Irã. Isso soa familiar? Deveria! Em 1º de junho, a Ucrânia realizou a Operação Teia de Aranha, que destruiu 1/3 da frota de bombardeiros da Rússia. Drones foram usados para entrar na Rússia escondidos em caminhões. Isso significa que Putin enfrenta uma nova realidade, onde operativos ucranianos estão trabalhando em seu território. Mas ele não pode fazer nada sobre eles. Se pudesse, haveria notícias. Os propagandistas do Kremlin adorariam dizer que a Rússia está capturando espiões ucranianos por todo o país. Mas não está, porque esses espiões estão se mantendo escondidos e realizando operações bem-sucedidas. Considere o que isso significaria para um futuro onde a Rússia estivesse em guerra com a OTAN. A Ucrânia já expôs que a Rússia compartilha as mesmas vulnerabilidades que o Irã na frente de subterfúgio, bem como na frente da estrutura de defesa aérea. O que o Mossad fez no Irã poderia ser um modelo para futuros ataques aéreos contra a Rússia. Combine esse subterfúgio com a esmagadora força aérea da OTAN, e Putin enfrenta um sério problema. A reavaliação está no futuro para a Rússia, conclui o Defense Blog.
Agora que Putin viu o quão mal as defesas aéreas que seu país criou falharam contra Israel, ele precisa mudar de tática. Ele também sabe que a Ucrânia é capaz de realizar operações semelhantes ao Mossad, o que significa que suas defesas podem ser neutralizadas antes de atingirem aviões que se aproximam. Os países da OTAN provavelmente também poderão enviar espiões para a Rússia, se a aliança sentir necessidade de realizar uma operação semelhante à Rising Line. O medo crescente é que, numa operação da OTAN, os mísseis estratégicos e a infraestrutura de alto valor da Rússia possam ser alvejados e destruídos. Em questão de horas, diz o Defense Blog. Não semanas, nem mesmo dias, horas. Israel demonstrou ao vivo que as defesas aéreas da Rússia estão longe de serem tão fortes quanto necessário. Se Putin realmente considera uma guerra contra a OTAN, o poder aéreo coordenado surge como a maior fraqueza da Rússia. E se Putin realmente está pensando em atacar além da Ucrânia nos próximos 4 anos, ele não vai ter muito tempo para fazer algo a respeito. Contra um cenário da Ucrânia, eliminando tantos de seus sistemas de defesa aérea? E tudo isso sem nem mesmo cobrirmos como o que aconteceu com o Irã pode afetar as futuras vendas de armas da Rússia. A verdade é que a Ucrânia já demonstrou que as armas russas são ruins. E Israel apenas reforçou esse fato. A Rússia não tem mais compradores, como você verá em nosso vídeo, que destaca a baixa qualidade das armas russas. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais comentários sobre as falhas militares russas.